Com gratidão ao Senhor, a Igreja Evangélica Tabernáculo de Adoração e a Missão Transcontinental Resgate comemora o Jubileu de Ouro Ministerial e as bodas de ouro do missionário Eliezer da Silva Ribeiro e sua esposa Renilde de Oliveira Ribeiro. Esta celebração aponta para além da história de um simples casal. É a história de amor, de fé, de convívio e de submissão às ordens de Cristo. Duas vidas que sabem muito bem o que significa ser cristão, servir a Cristo e a sua obra redentora, e viver em favor das almas para aproximá-las do único Deus verdadeiro, repleto de amor. E ainda que esse casal tenha perdido sua filha primogênita, assassinada no campo missionário, contudo, continuou cuidando dos inúmeros filhos de Deus espalhados pelo mundo afora. Pastor Eliezer Ribeiro, 50 anos de ministério, um legado para as próximas gerações. Fazer história é deixar sua marca no mundo, é ir além de simplesmente viver a vida, é comprometer-se e doar-se por uma causa maior, é negar a si mesmo, buscando sempre um propósito da sua existência. Viver, sonhar e realizar é um presente de Deus. No entanto, deixar um legado para as próximas gerações é uma escolha pessoal. Às 22 horas do dia 6 de novembro de 1948, na cidade de Soure, estado do Pará, nasce Eliezer da Silva Ribeiro, filho caçula de Odília e José Ferreira Ribeiro, amigo e companheiro dos seus irmãos Eliaquim, Lídia, Eunice e Elielde, e de seus primos Enoque e Jaspe Teixeira. Nascido em uma casa pastoral das Assembleias de Deus, desde os 12 anos de idade, quando foi batizado nos títulos de Deus, dedicou-se ao serviço do Senhor e durante sua adolescência serviu a obra no ministério de seu pai e de outros pastores que tanto o influenciaram ministerialmente. Aos 18 anos de idade, foi ordenado ao santo ministério. No obstante ele ter estudado teologia, psicanálise e filosofia em várias universidades, procedeu como o apóstolo Paulo, que tudo colocou aos pés do Senhor. E, pela soberana graça, desde a década de 80, quando foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, prega a mensagem do 7º anjo de Apocalipse e, desde então, tem vivido por esta causa com o mesmo fervor pentecostal de outrora. Eu vivi e lutei e venci por amor. Desta maneira, tem dedicado 50 anos de ministério à Amazônia, ao Nordeste e ao Sul do Brasil, e também a 118 países dos 5 continentes. Assim como o apóstolo Paulo foi chamado diretamente por Deus, o pastor Eliezer teve também um chamado semelhante. Em 1970, no momento em que orava no quartel onde servia a FAB, Força Aérea Brasileira, e aguardava embarcar para ir lutar no Vietnã, o Senhor lhe apareceu e disse-lhe: se dedicares tudo a mim e me deres a tua família e a tua vida, eu te usarei mais do que todos os teus companheiros. O pastor, completamente rendido, tremendo e em lágrimas, prometeu render tudo. Porém, não tem sido fácil cumprir sua promessa, pois ele tem pagado um preço caríssimo. O pastor Eliezer, como evangelista e missionário, é impulsionado por uma forte paixão pelas almas. Por isso mesmo,
tem ido sozinho a países longínquos, onde não havia uma única pessoa para recebê-lo. Porém, sua apresentação concisa do Evangelho tem comprovado que ele foi predestinadamente dotado com esse dom e comissionado a fazer missão transcontinental. Tudo isso sem abdicar do cuidado extraordinário no atendimento congregacional como mestre, pastor e escritor, tendo já publicado 9 livros, e tudo isso feito com responsabilidade, amor e dedicação. Sua total consagração e devoção à causa do Senhor tem conferido novas esperanças, coragem e inspiração a milhares de jovens pregadores. Sua piedosa vida de oração e sua vida pessoal cheia do Espírito Santo tem sido uma bênção para o povo de Deus. Quem o conhece sabe que ninguém pode ficar em sua presença por 5 minutos sem receber a flama de sua alma. Parece que poucas vezes em cada geração Deus levanta certos homens com tantos talentos e paixão pela obra missionária. No pastor Eliezer percebemos a santidade na sua vida, nos pequenos gestos, um homem humilde, simples, que não reclama, que cede seu direito e seu lugar, que não murmura, que é obediente, dócil, sem deixar de ser enérgico, um homem de fé que não desanima nunca. É um ministro seguro de seu chamado, comissão e vindicação. Ele faz parte do grupo de homens que tem profunda intimidade com Deus. Ele não é um moralista desajustado que vive procurando as falhas das ovelhas e apontando os erros alheios. Ele vive o seu sacerdócio com tanta doação e coerência que faz com que sejamos impregnados e contagiados por seu ardor sacerdotal e missionário. O pastor Eliezer tem cumprido o mandamento do Senhor Jesus: qualquer que te ferir numa face, volta-lhe também a outra. Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Realmente, é só entrar em contato com um pastor especial para dali sair melhor, mais cristão, mais amigo de Deus e mais amigo do próximo. O homem inteiramente bom não precisa falar muito para converter os outros. Não precisa nem mesmo falar. Basta que exista, basta que seja o que é. E logo o seu ser atua inconscientemente sobre o ambiente. O homem não vale pelo que diz ou faz, vale pelo que ele é. Este é o misterioso carisma do pastor, verdadeiramente especial. Irradia sem cessar sua bondade pessoal. Já vimos Deus curar através de um estreitar de mão, através de um sorriso, através de um respeitoso beijo, através de um abraço do pastor Eliezer. As vitórias e os sucessos foram muitos. Apesar de ter sofrido 3 naufrágios, 2 capotagens e vivido o pânico de 2 pousos forçados, todavia, os milagres e operações de maravilhas superaram todas as adversidades. No seu ministério, houve 3 ressurreições e os mais diversos tipos de cura, inclusive de paralíticos, de cegos, de surdos e mudos, de leprosos, de cancerosos e de tuberculosos. Foram muitos os dependentes químicos recuperados, além de pessoas, animais e objetos desaparecidos que foram encontrados. Uma verdadeira manifestação dos dias apostólicos. O pastor Eliezer, desde a sua ordenação ministerial em 1966,
tem servido a obra em várias cidades: Altamira, Ananindeua, Aveiro, Barcarena, Belém, Benevides, Boa Vista, Brasil Novo, Capitão Poço, Castanhal, Icoaraci, Itaituba, Marabá, Maracanã, Marituba, Mosqueiro, Ponta de Pedras, Santarém e Santa Isabel, todas no estado do Pará. No Brasil, cooperou com as igrejas em Brasília, Distrito Federal, Florianópolis, Palhoça e São José, Santa Catarina. Caracol, Piauí, Fortaleza, Ceará, Jandira, São Paulo, Mafra, Paraná, Niterói, Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco e São Luís, Maranhão. No exterior, cooperou com as igrejas em Guiné-Bissau e Cabo Verde, África, Bogotá, Colômbia, Dili, Timor-Leste, Fênix, Arizona, Los Angeles e San Diego, Califórnia, Cidade do México, México, Porto e Lisboa, Portugal, Regina, Canadá e Vigo, Espanha. Presidiu a União de Mocidade Pentecostal no estado do Pará. Fundou a Cruzada das 22 Horas, serviço de recuperação de delinquentes e dependentes químicos. Organizou a equipe Libertação para a Vida e de evangelismo em massa. Pioneiro na evangelização da Transamazônica. Essa rodovia, com seus 4.000 quilômetros de comprimento, atravessa 7 estados: Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas. Nessa rodovia, o missionário chegou a caminhar 100 quilômetros a pé em pleno inverno. E mesmo em meio a tantas lutas, foram construídos vários templos e organizado 20 igrejas. Naqueles dias, quando ele tentou desistir de evangelizar, então ouviu uma voz que dizia: a Transamazônica é desafio aos bravos. Fundou a CETEX, Cruzada de Evangelização na Transamazônica, Tapajós e Xingu. Ele evangelizou esses rios de casa em casa, desde a foz até o último morador. No rio Iriri, o maior afluente do Xingu, ele naufragou em uma cachoeira que mede 5 quilômetros de largura e durante 6 horas lutou para sobreviver, enfrentando todos os percalços, inclusive os perigos de peixes ferozes, e ainda tendo que transportar um companheiro sobre um saco impermeável, porquanto este não sabia nadar. Finalmente, todos sobreviveram. Fundou ainda a Sereia, Cruzada de Evangelização nos rios e estradas da Amazônia. Evangelizou os rios Amazonas, Arari, Iriri, Juruena, Marajó, São Manuel, Tapajós, Tocantins e Xingu, além de dezenas de outros pequenos caudalosos rios no estado do Amazonas, do Pará e do Amapá. Entre centenas de experiências miraculosas no Brasil, uma das mais chocantes aconteceu na Ilha do Palhau, no centro do rio Tapajós. Ali, a equipe foi confrontada com o desaparecimento de uma criança de apenas 3 anos de idade. Todos os esforços dos moradores da ilha para encontrá-la foram em vão. Foram vasculhadas as casas, os buracos e até as copas das árvores, e a menina não foi encontrada.
Os feiticeiros daquela localidade afirmavam que ela estava no fundo do rio. O desespero era geral. O pânico dominou a comunidade. A própria equipe evangelística estava extasiada. No terceiro dia de busca sem sucesso algum, o pastor decidiu interferir, dizendo: não importa onde a criança esteja, ou qual seja a entidade que a aprisionou, ela aparecerá agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, o pastor ordenou o aparecimento da menina. Desta forma, o espírito que aprisionava a criança no fundo do rio a soltou, e então ela apareceu no meio do grupo, assustada, molhada e com algas marinas na peça íntima que estava vestida. O povo, impactado, louvou a Deus, aceitou Jesus como seu Salvador, e dezenas de pessoas foram batizadas. Esses trabalhos maravilhosos e miraculosos, e uma centena de outros, foram realizados devido à submissão à ordem do Senhor. Em 1974, Deus arrebatou o pastor em Icoraci, Belém. Levou-o a uma outra dimensão e disse-lhe: sobe o rio Tapajós e às pressas o rio Xingu. Depois te trarei a esta cidade para fazeres uma obra maior do que tudo que já foi feito. Isso se cumpriu cabalmente no tempo determinado. Haja visto que nunca houve tamanho avivamento na grande Belém, o qual culminou com a disseminação da revelação da mensagem da hora e do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nem mesmo a perda traumática de sua filha parou o seu ministério. Foi em uma sexta-feira como outra qualquer, em Itaituba, oeste do estado do Pará, precisamente às 19 horas, que o pastor Eliezer encontrou sua filha primogênita, Elis Regina, de apenas 7 anos de idade, dentro de uma vala, debatendo-se com a morte, vítima de um certeiro golpe na cabeça desferido por um sicário de aluguel, matador profissional encomendado por um grupo denominacional. Ele e sua esposa foram mais fortes em relação às suas condições, pois sepultaram a filha. Contudo, prosseguiram cuidando dos filhos do Senhor. O pastor Eliezer pastoreou a Assembleia de Deus em Belém, ao lado do reverendo Firmino da Anunciação Gouveia, e participou ainda das seguintes equipes de evangelismo em massa: Boas Novas, com o missionário Bernardo Johnson; Impacto, com os evangelistas Joá Caetano e Elienay Cabral; Nova Dimensão, com o pastor Gesiel Gomes; Discipulado, com os pastores Otoniel e Osiel. Foi um dos conselheiros da equipe Billy Graham, Grande Rio. Fundou a Cruzada Norte-Sul, Belém, Florianópolis. Fundou a Ser-Sul, Cruzada de Evangelização na região sul. E fundou a Missão Transcontinental Resgate. As experiências miraculosas se evidenciaram também no estrangeiro. Entre as dezenas ocorridas, uma das mais marcantes aconteceu em Lisboa, Portugal, quando o missionário esteve na freguesia de Belém para conseguir visto em uma embaixada africana. Naquela oportunidade, ele teve necessidade de permanecer ali e, não tendo recursos para se abrigar em um hotel, decidiu pernoitar debaixo de um caminhão
que estava estacionado em frente a um muro. Ele deitou-se por trás do caminhão, necessariamente atrás dos pneus traseiros, de modo a se abrigar do frio, o qual registrava 12 graus. Quando despertou pela madrugada, o caminhão não estava no local. O estranho é que o veículo não podia sair para a frente nem para trás sem tocá-lo, pois na frente havia um muro e atrás ele estava deitado. Então, o que aconteceu? Deus o sabe. Cabe-nos tão somente glorificar ao Senhor. O missionário também conheceu as noites sem estrelas. Sabemos que um missionário não é vindicado somente por glória, fama e elogio, mas também por calúnia, injúria e difamação. E, como dizia Molière, caluniai, caluniai, que alguma coisa há de ficar. O pastor Eliézer viveu longos anos sob a maldição implacável dessa realidade. Com isso, teve que abrigar-se por um ano na América do Norte. No entanto, Deus, que escreve direito por linhas retas, permitiu que, no exílio, ele conhecesse a mensagem através do ministério do profeta William Marion Branham. Por conseguinte, o Senhor lhe disse: volta ao teu país, pois tens uma grande obra a realizar ali. E não temas ao homem, pois quem tocar em ti, tocará na menina dos meus olhos. Então, retornou o pastor já com a mensagem do entardecer. O alarido de 1 Tessalonicenses 4,16, que é uma ressurreição espiritual, um êxodo, uma saída das denominações para se congregar na palavra. Chegar assim ao jubileu de ouro ministerial e às bodas de ouro é ter ainda o coração de prata. Não que perca o seu valor, pelo contrário, só a prata torna-se tão acessível para todos. Nas moedas, nos colares, nas alianças, a prata pode chegar a todos. Assim é o pastor Eliézer, um ministro de ouro com a capacidade de ser prata para todos. Como ele sempre lembra as palavras do irmão Branham, Poder de Transformação, parágrafo 62. Porém, estimados amigos, eu não sou jovem como todos vocês esta manhã. Porém, estou velho e tenho passado por muitas batalhas difíceis, vejam. E o passar por essas difíceis batalhas o traz até onde você está esta manhã. Estão vendo? Deste modo, tenho certeza que vocês entendem isso. Deus me fez passar por isto para que minha vida pudesse abrir um caminho para dizer: isto é isto. Vejam. Então, todos vocês seguem por este caminho. Porém, antes de mim, houve alguém que abriu o caminho para eu ir. Estão vendo? E nós abrimos o caminho uns para os outros. Nossas palavras não são suficientes para refletir a vida, a obra, o bem de quem diariamente, nessas 5 décadas, se fez tudo para todos. Foram 18.315 batismos ministrados, 2.235 crianças dedicadas, 2.212 casamentos celebrados, 1.710 cerimônias fúnebres realizadas. Foram ordenados 72 pastores, 125 evangelistas e 142 diáconos, sendo que só na mensagem foram ordenados 53 pastores, 107 evangelistas e 102 diáconos. Também foram construídos 42 templos e dezenas de escolas e casas pastorais. Esses trabalhos foram realizados em 20 igrejas no Pará, 12 igrejas no Brasil e 13 igrejas no exterior, além de 118 países evangelizados, a partir de 1.300 horas de voo
e 2.030.000 quilômetros de rios e rodovias pelo mundo afora. Foi por amor a ti que eu resisti nos sofrimentos. Missão caribenha. Em se tratando da missão no Caribe, chegou a hora do reverendo partir novamente rumo à missão nas nações caribenhas. Há nessa região 30 ilhas-nações, contudo, nem todas evangelizadas e, na maioria, sem conhecer nada sobre a mensagem da última hora. A exemplo de Cuba, a maior das ilhas do Caribe, que há 60 anos vive sob um regime comunista marxista. Provavelmente, na sua história, nunca ouviu, ou pouco ouviu falar de um único Deus, isto é, que Jesus Cristo é o único Senhor, até porque a maioria da população é católica e pagã. O missionário partiu da cidade do Porto, em Portugal, às 11 horas da manhã do dia 7 de junho de 2016. Ao chegar à cidade de Madrid, embarcou às 15 horas no avião denominado Vicente del Bosque, com capacidade para 300 passageiros. De Madrid a Havana foram 10 horas de voo, enfrentando diversas tempestades. Chegou a Havana às 19 horas, mesmo fuso horário brasileiro, e ao contemplar a cidade, ficou estarrecido em ver o rastro da recessão e do embargo comercial deixado pelo sistema socialista, principalmente por conta do fim da União Soviética, a qual dava respaldo ao governo cubano. A missão se concentrou em Cuba, a maior ilha das Antilhas. Na cidade de Havana foram distribuídos centenas de literaturas em espanhol e centenas de casas foram visitadas e 2 batismos foram realizados. O missionário, munido de literaturas em francês e inglês, estendeu a missão para o Haiti, país pobre, católico e pagão, e para a Jamaica, país rico, de origem cristã evangélica. Pela graça de Deus, a missão Resgate já alcançou 32 nações no Caribe e 25 nações na África, totalizando 118 nações visitadas nos 5 continentes. Que eu esqueci a minha própria vida. Foi sem medo de perder, morrendo pra viver, que eu me entreguei a ti. E em tudo que eu fiz, e até nos erros que cometi. O sucesso missionário independe de preparo intelectual e do conhecimento cultural, embora sejam úteis. Que o missionário depende é tão somente de chamado, comissão e fé, pois esses 3 requisitos, sim, vindicam o ministério através do amor, da vida vivida e da submissão à palavra. São passados meio século de missão. Foram anos de muitas vitórias e muitas derrotas. Muito sucesso e muita decepção, muito apoio e muita traição, muitos risos e muitas lágrimas. Houve ocasiões em que lágrimas e risos se misturaram. Como dizia o reverendo Antônio Vieira, há chorar com lágrimas, chorar sem lágrimas e chorar com risos. Chorar com lágrimas é sinal de dor moderada. Chorar sem lágrimas é sinal de dor maior, e chorar com risos é sinal de dor suma e excessiva. No entanto, em tudo damos graças, porque, sem dúvida alguma, esta é a vontade de Deus para com os seus filhos. O Jubileu de Ouro de Ministério do Pastor Eliezer Ribeiro é motivo de festa e muita alegria para todos que participaram e participam dessa linda história,
e hoje podem colher os frutos de uma vida dedicada ao reino de Deus. Parabéns, pastor Eliezer, por esses 50 anos servindo e adorando a Deus e fazendo história. Sem nada te pedir, apenas para servir, que tudo eu deixei e te segui. Foi por amor a ti que eu esqueci a minha própria vida. Foi sem medo de perder, morrendo pra viver, que eu me entreguei a ti. E em tudo que eu fiz, e até nos erros que cometi, eu vivi e lutei e venci por amor a ti. Foi por amor a ti que eu resisti nos sofrimentos meus, nos martírios dessa dor, nos suplícios do amor, na minha fé, em tudo que eu fiz para ti, ó meu Senhor. Foi por amor a ti que não duvidei e sobre as ondas caminhei. Foi nos sonhos que sonhei, no preço que paguei, em cada passo que eu dei. E em tudo que eu fiz, e até